Amigos, amigas, paz e bem. Hoje, 22 de julho de 2020. Saudações à comunidade Paz e Bem, saudações à comunidade Brasil 247. Hoje nós viemos conversar sobre as grandes causas no pequeno. As grandes causas como dimensão daquilo que a gente sempre almeja, mas que a gente necessita do pequeno, do onde nós gestamos as boas vibrações, os bons encontros que nos alimentam a luta. Mas hoje, 22 de julho, antes de entrar nesse assunto com vocês, eu gostaria de lembrar de Maria Madalena, né? Maria de Magdala, 22 de julho é dia dela, e em um contexto em que a participação da mulher na sociedade judaica era restrita à sua casa, aos mandamentos da lei, Maria Madalena foi discípula de Jesus e proeminente liderança na igreja primitiva. Ela é uma figura fascinante e é um dever da nossa sociedade, é um dever feminista resgatar seu verdadeiro papel na história da humanidade. Então, dia 22 de julho, que Madalena nos alimente a esperança e que a gente saiba reconhecer e garantir esses espaços de lutas das milhares de Marias Madalenas na nossa sociedade, que sofrem da violência estrutural do patriarcado, do machismo, e que tanto afeta a nossa sociedade, homens e mulheres. Bem, neste nosso encontro, perceber as grandes causas no pequeno, no diário, no cotidiano, no pessoal, no privado, é uma grande dimensão. Porque é daí que partem as grandes lutas que a gente vem sempre se inspirando. Mas perceber uma parte no pequeno e o pequeno na grande parte faz muito parte de uma filosofia que a gente reconhece pelo Yin Yang, né? A parte e o todo. Ou seja, nós estamos entrelaçados na autonomia e na cumplicidade entre o grande e o pequeno, entre o branco e o preto, entre o claro e o escuro. Essa dimensão de cumplicidade, de autonomia que cada um tem, mas ao mesmo tempo necessita, essa complementariedade, faz parte da relação que a gente faz com o universo, né? Cada movimento no universo influi em cada pessoa. E cada movimento pessoal influi na dimensão planetária. Nós começamos este encontro para dizer que, para ver grandes acontecimentos na história, é necessário que haja pequenos gestos. Na educação social onde eu estou, na zona leste de São Paulo, há uma gama de atividades que você precisa desenvolver. Mas o maior exemplo do acontecimento na vida das pessoas é ser presença. Na educação, mais do que o conteúdo, a discussão que a gente suscita, é a presença num mundo de ausentes, né? Num mundo onde a ausência se tornou o maior artifício para o sofrimento, né? Porque a gente sofre porque a gente não tem apoio. E de não termos apoio, nós não criamos perspectivas. E por isso é tão longe a utopia. E por isso é tão longe a grande transformação do mundo. Porque há uma dimensão perdida e necessária de ser debatida, que é a retomada dos pequenos gestos que gestam a grande revolução, a grande utopia no mundo. E para isso, para esse encontro, me lembrou muito aquele provérbio africano, né? Gente simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes conseguem mudanças extraordinárias. Essa dimensão da simplicidade como um processo revolucionário é o que causa em todos nós o maior ânimo, a maior gana de se lutar, porque ela é gestada na comunidade, na simplicidade do nosso povo, sem muitas elaborações, elucubrações e muito mais vontade de se viver, de se encontrar. Essa é uma das grandes dimensões para que a gente perceba o poder do pequeno na dimensão das grandes causas. E eu
pensando isso, montei 8 horizontes inspirados em muitas pessoas com que eu tive contato, ou que eu soube, ou que eu li, ou que eu vi e ouvi falar, para que a gente pensasse um pouco nas pequenas causas como motor para a grande. Então, no primeiro ponto, eu gostaria de destacar a ideia da lucidez crítica. Frente aos nossos valores, aos meios de comunicação, aos tratados, às leis, à lógica do consumo, a lucidez crítica, essa que a gente garante quando a gente coloca lentes para observar a realidade, né? E essas lentes é fruto do meu coletivo, da minha comunidade, da partilha que nós temos do mundo, ou seja, onde meus pés pisam, é daí que eu vejo o mundo, que aí é onde meus pés pisam, é daí que minha cabeça pensa, que a dimensão da lucidez crítica é garantir que sempre ao percebermos a realidade, seja com os pés na realidade de onde eu piso. Por isso é tão importante na nossa realidade hoje, e toma força como um processo de descoberta das grandes causas, o lugar de fala. Falávamos de Maria Madalena e é verdade, o lugar de fala é um lugar de poder de onde eu estou, né? Uma jovem negra periférica, ela tem um lugar de fala que eu, como jovem, também vindo de uma região periférica, não tenho, porque existe ali uma luta, uma opressão, uma reflexão de vida que ajuda a ver a realidade com mais lucidez e garante um processo mais decisivo para a grande causa. Então, perceber o lugar de onde as pessoas falam é um exercício de lucidez crítica. Que é aí de onde nós percebemos essa crítica de onde ela parte de um lugar, de uma experiência que nem todos tivemos, ou que alguns são submetidos graças a essa lógica patriarcal, estrutural do capitalismo de desigualdade. Então, a lucidez crítica como primeiro processo. O segundo processo, a gratuidade admirada. Gratuidade admirada, eu quero dizer como exemplo de contemplação. Contemplar a realidade, perceber o movimento das coisas acontecendo, é um exercício necessário para nós. Perceber onde pulsa a vida, onde ela resgata o seu sentido e onde ela nos arremessa para periferias, né? As periferias existenciais e geográficas. Então, a gratuidade é um exercício de admirar-se gratuitamente pelas coisas, é um exercício de percebermos onde está a vida e onde ela está pulsando, e é ali que eu me conecto, ali que eu me ligo. Um terceiro ponto é a liberdade desinteressada. Se unir, se conectar a pessoas pelo simples desejo de estar com elas. Não na necessidade de já construir projetos, refletir processos políticos e construir um processo de resistência. É necessário um momento que a gente para e reflete as coisas no momento histórico, o que está acontecendo com as pessoas. Por isso é tão importante vivermos com a liberdade dos sentidos, né? A intuição de buscarmos o ser livre, né? Então, de estarmos com as pessoas, de estarmos em alguns lugares para percebermos a vida pulsando e a sua dinâmica. Ter uma liberdade em relação a isso. O quarto ponto é a criatividade na festa. Eu gosto disso porque a festa é o sinal maravilhoso do nosso viver. E a criatividade na festa seria a garantia de manter vivo os nossos sentidos, o bom humor, o estado de alegria como gestor desse processo que acontece em nós, que é a genuidade, né? Sermos genuínos naquilo que fazemos, não estarmos só por tarefas, mas termos um estado de alegria, né? Uma criatividade para realizar uma vida alegre, uma vida leve para os processos. Isso exige intuição, isso exige sentidos, isso exige bom humor da gente na construção. O quinto
para além dessas dimensões bonitas, nós de encontro, né, de uma cultura de fato do encontro, nós chegamos numa dimensão que exige de nós certeza nisso. A conflitividade, que é assumida quando nós temos uma militância, né, assumida como uma militância porque nós estamos questionando uma ordem, organizando um processo onde nós precisamos mostrar para aqueles que não veem o arcabouço de uma estrutura de opressão, e a conflitividade como um processo de permanecer e garantir o seu lugar de fala, o seu lugar de poder, o seu lugar de reflexão, como um lugar que precisa assumir espaço na nossa sociedade tão desigual. A conflitividade é assumir esse processo, né, nas pequenas causas, assumir a conflitividade. Por fim, né, caminhando aí, o sexto ponto, a fraternidade igualitária. Fraternidade é uma dimensão importantíssima porque ela não pretende um exercício de cima para baixo, mas de partilha, de aprendizado. Eu tenho aprendido muito sobre fraternidade nesses últimos meses, tanto pelos franciscanos, que trazem uma dimensão da vida fraterna, né, da vida em família e na partilha de quem sou, o que o outro é, e construindo um caminho comum. Mas a fraternidade igualitária nessa dimensão de buscarmos para que todos tenham a garantia de comunidades que são fraternas, né? Ou seja, comunidades do encontro. E as nossas comunidades, os nossos grupos de encontro são necessários. Eu via esses dias uma dimensão de uma comunidade aqui no Brasil, aqui na região oeste de São Paulo, que resgataram um parque no meio do bairro. E num exercício de autogestão, construir um lugar comum para serem fraternos, serem em fraternidade. Dimensão importantíssima. O sétimo ponto é o que Dom Pedro Casaldáliga diz como o testemunho coerente. Há uma poesia de Dom Pedro Casaldáliga que é central. Ele diz: ser o que se é, falar o que se crê, viver o que se proclama, até as últimas consequências, e nas miudezas diárias, disposição habitual para o martírio. Esse eixo, testemunho coerente, nos alimenta em tudo isso que a gente veio falando até aqui. Na fraternidade, na conflitividade, na criatividade na festa, na vivência contemplativa sobre a vida. A dimensão do testemunho coerente, ela carrega tudo isso junto. Ela alimenta a nossa vida, porque não somos mais pautados, então, por uma vida do ter, do consumo, mas somos pautados por uma vida a partir de um processo de construção de um mundo. E por fim, então, se nós somos o que somos, né, ser o que se é, falar o que se crê, viver o que se proclama, como diz Dom Pedro Casaldáliga, até as últimas consequências, né, nessa disposição diária, habitual de construir isso nos nossos lugares, nós garantimos isso que é o último ponto, né, a esperança utópica. Tanto na história quanto na escatologia, ou seja, essa esperança que ela alimenta tudo isso, né? É uma esperança crível, porque ela desde hoje ela constrói para amanhã, para o amanhã. Essas dimensões garantem isso que a gente chama das pequenas causas na grande. Nós precisamos pensar o diário da nossa comunidade, o diário da nossa convivência local, porque é ali que se alimenta grupos fraternos que partilham e constroem o amanhã, e constroem a tão almejada utopia, espaço para construirmos essa sociedade do bem viver, sociedade de uma nova economia, sociedade que garanta o direito não só humano, mas o direito à vida de todos, humanos e não humanos. Que a nossa sociedade saiba então se alimentar das pequenas causas, para aí sim nós sabermos para onde vai, né, a grande utopia. Só assim nós temos caminho, só assim nós temos dinamismo, e só assim nós temos a verdadeira alegria que brota de nós e parte para todos os outros. Amigos, amigas, que a comunidade Paz e Bem 247
nos alimente diariamente nas pequenas causas diárias que a gente deposita ao nosso redor e aos das nossas redes que por aqui passam, para a construção de um mundo melhor. Paz e bem.